depois de ter feito o upload, tá? Assim, se acontecer alguma coisa, se cair a conexão, a aula continua, a não ser que a conexão seja a minha, né? Mas se cair a minha conexão, é o que eu vou fazer, porque o calendário agora está apertado, né? Tem que terminar início de novembro. Aí eu dou a aula para mim mesmo, eu gravo e disponibilizo para vocês, tá? A gente vai ter que fazer desse jeito, que infelizmente a situação é essa. Então, relembrando nas primeiras notas de aula, as equações de Maxwell, a gente não está trabalhando com elas no domínio do tempo, mas a gente começou mostrando essas equações no domínio do tempo. A lei de Faraday, a lei de Ampère e as leis de Gauss. Então, nessa transparência, eu gostaria de ressaltar a densidade de corrente elétrica, que a gente já dividiu em dois termos. Uma densidade de corrente elétrica associada à corrente de condução, caso o meio seja condutivo, e todas as demais correntes que existirem que não sejam de condução, que a gente vai chamar de correntes fontes. Alguma pergunta? Não. Beleza? Bom, oi. Pergunta? Não, não. Tá. Por que a gente faz isso? Porque em telecomunicações existem dois meios de maior interesse, que são meios dielétricos e meios condutivos. Existem outros meios, por exemplo, cristais, fibras óticas, que muitas vezes não podem ser tratadas exatamente como dielétricos perfeitos, como a gente faz aqui no curso. Mas a esmagadora maioria dos meios envolvem dielétricos, plásticos e polímeros, enfim, e meios condutivos, cobre, alumínio. E esses meios não são perfeitos, embora a esmagadora maioria dos problemas a gente resolva, pelo menos no início, assumindo condutor elétrico perfeito, na prática eles não são perfeitos. Apesar de localmente as perdas serem baixas, mas se você está usando esses condutores como linhas de transmissão, guias, na medida em que a informação é propagada, essas perdas localmente pequenas elas vão se acumulando. Então, mais tarde, quando a gente for estudar linhas de transmissão e guias de onda, a gente vai ter que reservar um espaço para incluir também as perdas no condutor. Elas são fundamentais na prática. Então, já antecipando lidar com meios condutivos ao longo do curso, a gente separou esse termo aqui, ó. O que é chato, porque é mais um termo envolvendo o campo elétrico nessa lei de Ampère. Já tínhamos aqui um envolvendo a derivada temporal do campo elétrico, e agora temos outro associado à corrente de condução. Só que nós vamos ver, a gente já viu, né, está revisando, que quando a gente faz o tratamento utilizando fasores, daqui a pouco, mais adiante, a gente consegue incorporar este termo junto com esse e criamos uma espécie de permissividade complexa. E a vantagem de você usar essa tal permissividade complexa é que, desde que os meios sejam lineares, homogêneos e isotrópicos, você trata meios ideais, meios dielétricos dispersivos e meios condutivos com a mesma formulação. Você lida com eles como se tudo fosse um dielétrico ideal. As perdas correspondentes já vão estar incluídas dentro dessa permissividade complexa que ainda não aparece nessa transparência, porque a gente está no domínio do tempo. Então, essas são as equações de Maxwell que a gente vai utilizar. Bom, a gente utilizaria caso a gente fosse tratar esses problemas no domínio do tempo. Alguma pergunta, por enquanto? Não, tranquilo. Beleza. Qualquer coisa é só dar um berro aí, a gente para fazer as perguntas. Outra coisa que a gente lida aqui no curso são meios lineares, homogêneos e isotrópicos, tá? A maioria dos problemas, não todos, mas a maioria dos problemas são montados, são projetados para que eles sejam aproximadamente lineares, homogêneos e isotrópicos, até porque isso facilita você projetar
e desenvolver e manter serviços de comunicação utilizando meios com essa característica. Acontece que o meio linear, né, não tem uma relação matemática simples. Na verdade, a relação, por definição, a relação, matematicamente falando, ela é mais complicada. A relação entre o deslocamento elétrico e o campo elétrico, deslocamento elétrico, letra D, campo elétrico, letra E, para o dito meio linear, é mais complicado do que aquilo que vocês viram em eletromagnetismo. A relação pode ser dessa maneira aqui, ó, dada através de uma convolução do campo elétrico com as características daquele meio. Essa convolução fisicamente diz o seguinte, que o que acontece no presente momento depende do que aconteceu antes. Isso caracteriza um meio dispersivo, e isso vai ter consequências. A principal delas é que, matematicamente, se o seu meio for dispersivo, você já tem um tratamento matemático muito mais complicado, caso ele seja realizado no domínio do tempo. Só que no domínio da frequência, esse tratamento vai ser tranquilo. Por quê? Convoluções no domínio do tempo, quando você transforma, através da transformada de Fourier ou da notação fasorial, para o domínio da frequência, isso aqui vai se transformar num produto. Então, o tratamento dessa dispersão, desde que o meio seja linear, vai ser possível no domínio da frequência, sem grandes complicações. Isso vai fazer com que apareça uma permissividade complexa, ou seja, a sua permissividade, além de ser complexa, varia com a frequência, porque é a transformada de Fourier desta relação temporal, e essa permissividade complexa vai ser juntada com aquela, de maneira a você poder caracterizar não só a dispersão em meios dielétricos, mas também a dispersão em meios condutivos. Perdão. Quando é que a gente pode assumir o meio linear? Não existe meio linear, você já sabe disso. Por exemplo, você sabe que se você tem um capacitor de placas paralelas, e se você colocar entre as placas paralelas uma tensão de 1 trilhão de volts, o dielétrico ali no meio vai queimar. Ou seja, ele não é linear. Se ele fosse linear, ele iria aguentar qualquer intensidade de campo. Então, o meio, os dispositivos, geralmente são considerados lineares, desde que operem dentro de uma certa faixa de intensidade de campo. Então, quando você tem certo equipamento, um certo dispositivo, geralmente associado a isso, vem lá escrito, definido, quanto de potência você pode jogar em cima dele, e o fabricante garante, né, que, em princípio, aquilo não vai queimar, desde que você não ultrapasse aquele valor. Nós também vamos lidar aqui com meios homogêneos. Meio homogêneo já é mais fácil de definir. É aquele cujas características elétricas não variam com a posição. Ou seja, o μ e o ε não variam com x, y, z, não variam com r. Matematicamente, a consequência disso é que, dentro dessas leis de Gauss, a permissividade que aparece aqui dentro, junto com o D, e a permeabilidade que aparece junto com o fluxo magnético, vão poder ser passadas para fora desse divergente. E isso acaba, no final, simplificando as relações, em particular, a equação de onda. A equação de onda para um meio homogêneo, ela fica mais simples de ser tratada. Exemplos de meios não homogêneos, a atmosfera terrestre. Então, quem está fazendo, tem 2 alunos, o Bruno e o Kaique, que estão fazendo propagação de ondas de rádio. Mais adiante no curso, a gente vai estudar a atmosfera estratificada, na medida em que você, em geral, na média, porque isso também é um modelo aproximado, mas na média, na medida em que você vai subindo em relação ao nível do mar, o ar vai ficando mais rarefeito, a densidade do ar varia, ou seja, a permissividade do meio varia, em geral, com a altura. Isso faz com que as trajetórias desse campo eletromagnético propagante deixem de ser retilínea. Isso vai ser visto, então, mais adiante no curso de propagação. A gente vai investigar a propagação num meio não homogêneo,
ainda simples, mas não homogêneo. Então a gente não vai poder, a gente vai ter que tomar cuidado na hora de tratar a permissividade que está dentro desse divergente aqui, ó, na hora de desenvolver a equação de onda. Aqui no curso de TIOG, os meios vão ser homogêneos, então a gente não vai se preocupar, não há variação com a posição, nem para permissividade, nem para permeabilidade. E a consequência mais direta disso, a equação de onda de Helmholtz, ela é mais simples. São as equações, são os problemas que a gente resolve aqui no curso. E, finalmente, meio isotrópico. O meio isotrópico é aquele cujas características físicas não dependem da polarização do campo incidente. Existem meios, e o cristal é um exemplo desses meios, onde, dependendo da orientação do campo, dependendo da polarização do campo, aquele material ele responde de uma maneira diferente, dependendo se a polarização é, por exemplo, vertical e horizontal. Um exemplo de meio anisotrópico é a troposfera, a ionosfera. A ionosfera, na nossa troposfera, lá em cima, a camada ionosférica, ela é composta de íons, é um plasma. E a presença do campo magnético terrestre faz com que este meio, esta ionosfera, ela seja anisotrópica, também depende da frequência. Então, polarizações diferentes vão ser afetadas de maneiras diferentes por essa ionosfera. Esses meios anisotrópicos, cristais, ionosfera, estão totalmente fora do escopo desse curso. A gente vai lidar apenas com meios lineares, homogêneos e isotrópicos. Alguma pergunta? Vocês estão conseguindo ver a tela direito? Sim. Beleza? Então vamos prosseguir. Como vocês sabem, as equações de Maxwell com as quais a gente lida geralmente estão no formato diferencial. Exemplo clássico é a equação de onda. Ela vem no formato diferencial, a gente resolve aquela equação diferencial, dependendo das condições de contorno, e estudamos as soluções. Mas o que acontece se você tiver um ponto, um meio, onde haja uma indefinição nessa derivada? Então, exemplos clássicos de possíveis indefinições de derivada acontecem quando você muda abruptamente do meio 1 para o meio 2. Num modelo macroscópico, ali existe uma interface suave. A gente sabe que isso não é verdade microscopicamente, mas macroscopicamente nós temos ali uma interface bem definida, separando o meio 1 do meio 2. Provavelmente nessa interface há descontinuidades no campo. Pode ser no campo elétrico ou no campo magnético, dependendo da geometria. Essa descontinuidade vai acabar provocando uma indefinição das derivadas nas equações de Maxwell. Outra causa de descontinuidade abrupta, né, uma descontinuidade, é quando você tem, separando uma região da região 2, uma densidade superficial, ou de carga elétrica, ou de corrente elétrica. Então, densidades superficiais também causam descontinuidades em certas componentes do campo eletromagnético. Então, quando você tem ou essa mudança abrupta de um meio para outro, de uma região para outra, ou essas densidades superficiais contidas numa certa superfície, ali as equações de Maxwell no formato diferencial, as derivadas, por não serem definidas, elas não valem. Então você precisa do que a gente chama de condições de contorno, ou alguns autores chamam de condições de fronteira, para exatamente a partir dali, ou indo para o meio 2, ou voltando para o meio 1, resolver os seus problemas como um problema de contorno. Então, vocês já viram isso em eletromagnetismo, e a gente reviu isso aqui no curso, começando pelas leis de Gauss. Então, a lei de Gauss, no formato integral, tem essa forma daqui, ó.
E aí a gente define uma superfície fechada, por exemplo, essa daqui, e faz o limite desse volume tender para zero. Ou seja, a superfície desse cilindrozinho aqui tende para a interface entre os meios 1 e 2 e a de baixo também, ao mesmo tempo. Então, as duas faces se encontram nessa interface, separando o meio 1 do meio 2. E aí, com muita paciência, a gente trabalha, opera em cima dessa integral e no limite do volume tendendo para zero, a gente chega nessa equação. Essa equação matemática ela é mais elegante, mas o que isso aqui significa? Se você parar para pensar, isso aqui é a projeção do vetor B na direção n. E essa direção n unitária, por definição, é a normal, a superfície, a interface que separa os dois meios. Nas nossas notações, essa normal vai apontar para dentro do meio 2. Então, esta equação quer significar o seguinte, ó, a componente normal do campo do fluxo magnético ela é contínua através da interface. O que significa isso? A componente normal do fluxo magnético, um titiquinho aqui para baixo da interface, no meio 1, é igual à componente normal, um titiquinho para cima. Depois elas mudam, mas exatamente ali na interface, um pouquinho para baixo é igual a um pouquinho para cima. E se você trabalhar na lei de Gauss do campo do fluxo elétrico, vocês vão ver que o lado esquerdo da equação vai ter o mesmo comportamento do caso anterior. Ou seja, você tem uma relação envolvendo as componentes a componente normal do deslocamento elétrico. A diferença é que, deste lado, havendo densidade de carga elétrica, existe o possível caso particular dessa densidade ser superficial ou pontual ou linear, né? É um caso particular, e pior, dela está exatamente na superfície, na interface. Aí, nesse caso, se essa densidade for superficial ou filamentar, é um caso particular, ou um ponto, uma carga propriamente dita, é um caso particular, então haverá descontinuidade na componente normal do deslocamento elétrico. Caso não haja essa densidade impressa nessa interface, isso aqui é igual a zero, e aí a componente normal do deslocamento elétrico é contínua através da interface. Alguma pergunta? Não. Tranquilo? Para as leis de Faraday e Ampère, a gente faz um tratamento parecido. O único problema é que agora as integrais não são de superfície, mas são integrais de contorno. Então, aqui, ao invés de um volume, a gente define essa área, que eu chamei de S, que é uma área infinitesimal, pequititinha, vai tender para zero, e ela é perpendicular à interface entre os dois meios. Sendo a superfície entre os dois meios suficientemente suave, e sendo essa área S suficientemente pequena, eu ajeito essa geometria para ficar metade da área para cima, no meio 2, metade aqui para baixo, para dentro do meio 1. E aí, com muita paciência, a gente vai tomando o limite dessa integral no limite desse H tendendo para zero. E aí, desta integral de circulação, no perímetro dessa área S, metade dessa circulação no meio 2, metade no meio 1. As contribuições que vêm da lateral tendem para zero, porque o H tende para zero. Então, eu só vou ter contribuição do campo elétrico ao longo dessa linha aqui de cima e ao longo dessa linha aqui de baixo. Só que, por definição, esta linha ela é paralela à interface que separe os dois meios. No limite em que esse H tende para zero, essa linha paralela
tende a ser uma linha tangente à superfície, à interface. Então, diferentemente das relações anteriores, aqui o que está envolvido não é a componente normal, mas sim as componentes tangenciais do campo elétrico. Então, esta fórmula elegante matemática simplesmente quer dizer o seguinte: as componentes tangenciais, que são duas, né? Como são paralelas à interface, eu posso ter duas componentes ortogonais entre si, paralelas à interface, e só uma normal. Então, isso aqui significa que as componentes tangenciais do campo elétrico são contínuas através da interface. Ou seja, as componentes tangenciais do campo elétrico, um titiquinho para cima, são iguais às componentes tangenciais, um titiquinho para baixo. Depois elas variam tranquilamente, mas ali na interface, uma tem que ser igual à outra. Pode haver descontinuidade na derivada, mas não no valor da função. E repetindo passos semelhantes para a lei de Ampère, nós chegamos à conclusão que, caso haja uma densidade superficial de corrente elétrica exatamente nessa interface, então haverá uma descontinuidade em alguma ou nas duas componentes tangenciais do campo magnético. Se por acaso isso aqui forem dois dielétricos e não houver nenhuma corrente impressa aqui em cima, então isso aqui significa que as componentes tangenciais do campo magnético são contínuas através da interface. Nós resolvemos, no curso, até o momento, um problema onde precisamos usar essas condições de contorno, que foi a incidência de uma onda plana na interface separando dois meios. E nessa interface não havia fonte de corrente elétrica, não foi imposta nenhuma densidade superficial de corrente elétrica. Então, se vocês fizerem a revisão, vocês vão ver que as condições de contorno utilizadas para obter a lei de Snell, para obter os coeficientes de reflexão e de transmissão, foram as continuidades das componentes tangenciais do campo elétrico e do campo magnético, já que naquele problema o JS é igual a zero. Alguma pergunta? Não. Beleza? Então, vamos continuar. Condições de contorno. Aí tem os casos particulares, são os casos particulares do interesse do curso, tá? Então, um caso particular, bastante de nosso interesse, é exatamente o que eu acabei de falar. Você tem a interface entre dois meios. E olha só que bacana. Depois, mais adiante, quando a gente usa o truque da permissividade complexa, desde que esses meios sejam lineares, homogêneos e isotrópicos, não importa se são dois dielétricos ideais, se são dois dielétricos dispersivos, se há um dielétrico em cima e um condutor embaixo, não importa. A fórmula é a mesma. A gente trata como se fossem dois dielétricos ideais. Então, nessa situação, não havendo corrente, nem corrente elétrica, nem carga elétrica superficiais impressas sobre essa interface, essas são as condições de contorno. Componentes normais de B e D contínuas e componentes tangenciais de E e H contínuas. Um caso particular que a gente lida aqui no curso, principalmente quando a gente for estudar linhas de transmissão e guias de onda, é quando um dos meios é, por definição, um condutor elétrico perfeito. Na prática, não existe condutor elétrico perfeito, mas existem condutores muito bons que, como uma primeira aproximação, né, para simplificar a matemática, são tratados como condutores perfeitos. Nesse caso, o meio 1, aqui eu estou assumindo que o condutor perfeito é o meio 1. Nesse caso, não há campo dentro do condutor perfeito por definição. Então, nessas equações, ó, o B1, o D1, o E1 e o H1 são nulos no interior de um condutor perfeito.
Mas, em compensação, a gente sabe que na superfície desse condutor perfeito surgem, como consequência, essas densidades superficiais de corrente elétrica e de carga elétrica. Então, nesta condição, ó, esses termos aqui não são nulos. Então, repara, estas equações aqui de cima são diferentes das que estão aqui embaixo. Essas são as equações que a gente usa para a interface entre dois meios dielétricos, quando não houver fontes impressas nessa interface. Enquanto que isso daqui são as condições de contorno para um condutor elétrico perfeito. Mas tanto essas condições de cima como essas condições de baixo, elas vêm, ó, das mesmas condições de contorno. São casos particulares destas condições de contorno. Já que, obviamente, são as mesmas equações de Maxwell. Alguma pergunta? Caso de cima, o que é importante você gravar? Nesta situação, as duas condições de contorno fundamentais para resolver os problemas são componentes tangenciais de E e H contínuas. Nós não mostramos, vamos mostrar mais adiante no curso, que se estas duas componentes essas duas condições, forem satisfeitas, as duas de cima são automaticamente satisfeitas. Nós não provamos isso ainda, tá? Então, o que você precisa gravar dessa transparência? Condição de contorno entre dois meios dielétricos, na interface entre dois meios dielétricos. As condições de contorno fundamentais são essas duas aqui. Componentes tangenciais de E e H contínuas. Outra condição de contorno importante é quando você tem um condutor elétrico perfeito, a superfície de um condutor elétrico perfeito. Nesse caso, a condição de contorno fundamental é esta daqui, ó. Componentes tangenciais de campo elétrico nulas. Caso haja componente de campo elétrico na superfície desse condutor elétrico perfeito, ela é perpendicular à superfície. Para você nunca se esquecer disso, é só lembrar das linhas de campo elétrico entre as placas de um capacitor de placas paralelas. As linhas são perpendiculares às placas. Não pode haver campo tangencial elétrico na superfície do condutor elétrico perfeito. Alguma pergunta? Professor, Oi. Fala mais alto, por favor. Tá. Bom, a gente tinha visto aquelas formulações de incidência, né? Incidência interna e tudo mais. Então, a gente estava considerando só sem fonte, né? A princípio. Isso, exatamente. Aqui no curso, sempre sem fonte, sempre. Com fontes em antenas. Aqui no curso, sempre sem fonte, sempre. Lembrando que corrente de condução não é fonte, ela foi separada, tá? Então, o meio 1, por exemplo, ele pode ser um meio condutivo e você ter uma corrente de condução lá dentro. Mas ela não é superficial, ela é volumétrica. E ela já vai estar considerada, os efeitos dela já estarão considerados na permissividade complexa, que a gente ainda não falou, porque a gente está no domínio do tempo ainda. Beleza, obrigado. Beleza? Então, fontes é tudo aquilo que não é corrente de condução. A corrente de condução já será, daqui a pouco, separada na permissividade complexa. Boa pergunta. Mais alguma? Agora é a hora de tirar as dúvidas, hein? Nenhuma pergunta? Tranquilo. Oi. Tá tranquilo. Pode falar. Alô? Tá tranquilo. Não deu para entender se você tem pergunta ou não. Não, tá tranquilo. Pode continuar. Tá bom, então. Beleza. Então, vamos lá. É desse jeito mesmo. Aí, a gente falou um pouquinho da conservação de energia, que eu vou andar um tiquinho mais rápido, porque no domínio do tempo, a conservação de energia
que nos interessa aqui no curso é aquela através de fasores, utilizando a notação fasorial, definindo uma potência complexa, né? Parte real ativa, parte imaginária reativa. Mas no domínio do tempo, potência e energia instantâneas, alguns autores, a maioria, começa através dessa relação ó, que eu estou mostrando aqui, J escalar E. Eles chegam e falam assim, olha só, essa aqui, J escalar E, se você pegar as unidades, tem unidade de densidade volumétrica de potência. Eu fiz um pouquinho diferente, eu comecei, mas de qualquer maneira tirando alguma coisa da cartola, né? Eu tirei a lei de Lorentz da cartola, sem provar, explicando que isso aqui é uma lei fundamental, que foi observado experimentalmente, e aí manipulando, utilizando conceitos de potência, de mecânica clássica, a gente chega à conclusão que isso aqui é uma densidade de potência. Ou seja, não é uma explicação boa, mas de qualquer maneira, partindo daqui, e acreditando que isso daqui tem a ver com as potências fornecidas por fontes de corrente, caso nesse J haja essas fontes, a gente vai manipulando com o auxílio das equações de Maxwell até montar a equação da conservação de energia. Então, uma das coisas que a gente fez foi pegar aquela corrente e separar, mais uma vez, em corrente de condução e correntes fontes. Ao fazer isso, essas correntes de condução, devidamente separadas, vão permitir mais adiante que a gente trate meios condutivos com a mesma facilidade com que tratamos meios dielétricos. E essa fonte daqui fica para quem um dia for fazer, para ser discutida na disciplina de antenas. Só em antenas que a gente vê problemas envolvendo meios com fontes. Como já ressaltou muito bem o Vitor, neste curso, apesar de eu sempre colocar aqui, para a gente nunca se esquecer, até para fazer o contraponto com a outra, que está implícita, né? Mas aqui no curso a gente não vai lidar com essa corrente-fonte. E aí, manipulando essa equação, a partir dessa relação J escalar é uma densidade de potência, a gente vai operando, substituindo as equações de Maxwell, aplicando algumas identidades, até chegar nesta equação daqui. Ó. Não vou mostrar os detalhes, é uma revisão, tá? Mas aqui, ó, aí, uma vez chegado nesse resultado, e um dos primeiros a chegar nesse resultado, não necessariamente com todos esses termos, foi um físico inglês cujo sobrenome era Poynting. Então, em homenagem a ele, esse vetor aqui em particular ficou conhecido como o vetor de Poynting. E uma vez obtida essa equação, nós chegamos e definimos os termos dessa maneira. Dentro de um volume, se houver fontes, porque pode ser que você esteja lidando com meios sem fontes, que é o que a gente está fazendo aqui no curso. As fontes estão fora do volume. Mas se houver fontes dentro do volume, este termo é a potência instantânea fornecida por essas fontes. Se houver condutividade no interior desse volume, se o volume for um meio condutivo ou parte desse volume for meio condutivo, isso representam as perdas associadas à dissipação nesse meio condutivo. Aqui nós temos a parcela da energia armazenada no campo elétrico e no campo magnético. A variação temporal dessa energia é potência armazenada nesses campos. E o que sobra escapa para fora dessa superfície fechada que define o volume. Ou, se também houver fontes fora do volume, você vai ter sobre parte da superfície o vetor de Poynting apontando para fora e no resto da superfície o vetor de Poynting apontando para dentro, já que você também tem fontes fora do volume. Então, essa é a equação da conservação de energia instantânea. O único problema aqui é que, ao manipularmos as equações, em algum ponto, nós
assumimos um meio linear. Deixa eu voltar para trás para ver se eu vejo isso com mais clareza aqui, ó. Aqui, ó, mais precisamente aqui, ó, aqui. Repara que eu substituí o D por εE. D por εE, tá? Quando eu fiz isso, eu estou assumindo meio linear, não dissipativo, não dispersivo. Porque senão eu teria que colocar aqui aquela convolução temporal horrorosa. Isso não foi feito. Então, nesta equação, você pode ter dissipação caso o meio seja condutivo, porque isso foi fácil de ser lidado matematicamente. Mas o termo associado à dissipação, à dispersão em meios dielétricos não está aqui. Tá? Então, essa equação daqui não é para qualquer meio linear, é só para meios lineares, para dielétricos não dispersivos. Os dielétricos dispersivos vão ser tratados, tá? Mas não utilizando a notação temporal, porque na notação temporal é matematicamente mais complicado. Alguma pergunta? Não, tá tranquilo. Então, vamos prosseguir. E aí, finalmente, a gente chega na formulação que realmente a gente usa aqui no curso para resolver os problemas, que é a notação fasorial. Qual é a justificativa por trás disso daí? Sendo os dispositivos, sendo os meios lineares, nós podemos aplicar superposição. Então, no caso de sinais de comunicação, ao invés de estudar o sinal direto no domínio do tempo, a gente pode pegar o espectro desse sinal e analisar frequência a frequência. E aí, no final, se houver necessidade, você pode, inclusive, utilizar um algoritmo de transformada inversa de Fourier rápida, um IFFT rápido. Bom, falar é fácil, né? Fazer é difícil. Mas, em princípio, é possível, sim, você depois fazer uma transformada inversa rápida, discreta, e utilizando uma quantidade suficientemente grande de análises no domínio da frequência, recuperar a resposta no domínio do tempo. Se o teu sistema for um sistema de comunicação considerado faixa estreita, às vezes com 3, 4, 5 frequências analisadas ao longo do canal, é o suficiente para você caracterizar um determinado dispositivo ou até mesmo um certo canal de rádio. Se o teu canal de rádio for banda larga, aí você vai precisar de mais frequências, tá? Mas, de qualquer maneira, a análise no tempo, primeiro, matematicamente, é muito mais simples. A análise fasorial é muito mais simples do que a análise no domínio do tempo, porque você some com uma das dimensões, você some com o tempo. Ficam só as dimensões propriamente ditas, x, y, z. Essa é uma grande vantagem. Tanto que, pelo menos por enquanto, pode ser que daqui a 30 anos isso mude, mas por enquanto, a multiplexação no domínio da frequência, ela é a mais utilizada. Você separa os canais, cada um ocupando uma certa frequência. Aqui no Brasil isso é controlado pela Anatel, antigamente era a Telebrás, e o Brasil é um dos países que faz parte da União Internacional de Telecomunicações. Então a Anatel ajusta as convenções dela segundo as diretrizes dessa União Internacional de Telecomunicações, para que os países possam, né, seus sistemas possam conversar um com o outro, senão seria um caos desgraçado. Então, matematicamente, é mais interessante fazer essa análise no domínio da frequência. E aí tem uma vantagem extra para a gente. No domínio da frequência, a gente pode considerar as perdas no dielétrico de maneira matematicamente tão simples quanto a dispersão em condutores, coisa que no domínio do tempo fica matematicamente muito mais complicado. Então, essas são as justificativas para fazer a análise no domínio da frequência. O pessoal que mexe com distribuição de energia, onde a frequência é mais baixa, né, 60 Hz, deve ter lá os motivos para também fazer
essa análise no domínio da frequência. Provavelmente por tratar de maneira mais simples as perdas que você tem nos diferentes meios. Acredito que seja isso. Em comunicações, com certeza, essas são as grandes justificativas. Então, eu não vou aqui, vocês sabem de Fasor muito mais do que eu só vou ressaltar que aqui no curso, inclusive no livro-texto, repara, esta é a definição, nesta transparência toda, essa é a definição importante. Ah, que coisa, essa letra. Deixa eu só corrigir. Não vou corrigir agora, não. Esse negócio de fonte. Vocês estão vendo aqui que tem uma mãozinha, né? Eu espero que no PDF de vocês não tenha isso daqui. Enfim, o importante nessa transparência é a definição de Fasor, que é o que a gente utiliza nas notas de aula e também no livro-texto. O nosso Fasor é relativo à amplitude, ao valor de pico da grandeza senoidal. Dado que a frequência daquele termo que estamos estudando é conhecida, essa informação não é necessária para nós. As informações necessárias passam a ser a amplitude relativa ao valor de pico daquela grandeza harmônica, temporal, e a fase em relação a alguma referência. Então, esta amplitude e esta fase são retiradas desta informação, que passa a ser implícita, não precisamos mais carregá-la com a gente temos que saber qual é a frequência, senão a gente não consegue resolver o problema. Mas uma vez conhecida a frequência, essa informação é retirada e ficamos apenas com amplitude e fase. E aí, por que não, então, definir um número complexo? De tal maneira que essa amplitude e essa fase componham a amplitude e a fase desse número complexo, que depende da frequência e também depende da posição. Por exemplo, se for uma onda propagando, vocês sabem que vai depender da posição. A fase, em particular, depende da posição que aquela onda ocupa. Se você extrapolar ainda mais e disser o seguinte, eu uso essa definição para todas as componentes do meu vetor, tanto para a componente EX, como para a componente EY, como para a componente EZ, eu faço a mesma coisa. Então, ao invés de um fasor escalar, eu tenho um fasor vetorial. Cada componente desse vetor é o fasor associado a esse vetor campo elétrico aqui. Ó. E se eu substituo essa definição nas equações de Maxwell, rapidinho, no final eu chego, cadê? No final eu chego nessas equações aqui de cima. Onde agora eu não tenho mais o campo elétrico, eu não tenho mais o campo magnético. Nem os outros. Agora eu tenho o fasor que representa o campo elétrico naquela frequência ômega. O fasor que representa o campo magnético naquela frequência ômega. O fasor que representa a densidade de carga elétrica naquela frequência ômega. E por aí vai. E, mais uma vez, como meios condutivos são importantes aqui no curso, a gente vai separar novamente da nossa densidade de corrente elétrica, nós vamos substituir as fontes daquelas possíveis correntes de condução, caso o meio seja condutivo. E já antecipando que neste curso não haverá fontes. Então, esse termo, embora ele esteja aqui, nos problemas ele não irá aparecer. Ele será zerado. É quando a gente diz meios lineares, homogêneos, isotrópicos e sem fontes. O I sem fonte significa que esse cara é nulo. Mas este daqui não precisa ser. O meio pode ser condutivo. Alguma pergunta? Tranquilo. Esses problemas eu vou passar por cima.
E aí, vamos começar a tirar proveito dessa formulação. Lá para trás, eu ressaltei, né, e não foi à toa, que ó, meio linear, isso aqui também é uma relação para meio linear, é uma relação linear. Essa é a relação que você tem no domínio do tempo, caso você tenha um meio dielétrico, por exemplo, dispersivo. Olha que coisa horrorosa. Então, os livros geralmente não tratam desse jeito. Porém, quando você passa para o domínio da frequência, por exemplo, utilizando a transformada de Fourier, esse negócio aqui, não importa as definições, mas esse negócio daqui, ó, no final passa a ser dado por um produto. Este cara daqui, ó, representa no domínio da frequência o campo elétrico, esse cara. E esse cara daqui representa essa relação toda. A gente chama isso de permissividade complexa. Duas coisas que você precisa, como é que eu vou dizer, memorizar dessa transparência. Primeiro, se o meio é dispersivo, se isso daqui representa a transformada de Fourier dessa geringonça toda, este cara, além de ser complexo, e o complexo aqui não é porque ele tem um trauma de infância e tal, é porque ele tem um número complexo, parte real, parte imaginária. Parte real, a gente vai chamar para diferenciar uma da outra, epsilon'. É a parte imaginária menos epsilon duas linhas. Então, além dele ser complexo, ele pode ser complexo. Ele não é obrigatoriamente complexo. Você tem meios dispersivos onde a parte imaginária é nula. Esse número complexo não precisa obrigatoriamente ter parte imaginária. Tá? Então, ele pode ser complexo. Ele pode ser complexo. Em princípio, ele é complexo. Se você tratá-lo sempre como um valor complexo, você tem a formulação mais geral possível. Mas tão importante quanto essa observação, ó, ele varia com a frequência. É por isso que a gente chama isso aqui de meio dispersivo. O meio é dispersivo, não é porque este valor seja complexo, porque, em princípio, o epsilon duas linhas pode ser zero. Você pode ter um número complexo com fase zero, isso é possível. Vai depender das características do meio. É o meio que vai definir se você tem os dois termos ou não, tá? Mas ele é dispersivo não é porque ele seja complexo, é porque ele varia com a frequência, porque ele representa a transformada de Fourier dessa relação. Por isso que é chamado meio dispersivo. Essa característica varia com a frequência. E, em princípio, esse epsilon pode ter valor complexo. Então, a gente chama isso de epsilon complexo, permissividade complexa. Por causa dessa definição, é que o meio é chamado de linear. Então, D igual a epsilon E, da maneira mais geral, é válido no domínio da frequência. No domínio do tempo, D igual a epsilon E só vale se o dielétrico for ideal, sem perdas. Alguma pergunta? Não. Beleza? Bom, observa que agora, na notação fasorial, nós temos amplitude e fase. Amplitude e fase. Por que a gente faz esse cara negativo? É porque a gente sabe fisicamente se há dispersão e se há defasamento, é o deslocamento elétrico que é defasado em relação ao campo elétrico. Então, esse sinal negativo significa que, havendo defasamento, o D está atrasado em relação ao E. As perdas atrasam, elas não adiantam, tá? Se estiverem em fase, é porque esse epsilon duas linhas é igual a zero. Então, por definição, esse valor complexo, chamado de permissividade complexa, tem o epsilon linha e o epsilon duas linhas, definidos de tal maneira que aqui aparece um sinal de menos. Isso tem a ver com a notação que a gente utiliza para a transformada de Fourier. Eu vou voltar atrás, tá? Fazer aqui um comentário que eu acho que eu nunca fiz aqui no curso. Eu me lembrei disso agora.
Voltando lá atrás, no início, tá? Isso daqui, ó, é a definição que a gente usa, ó. E elevado a j ômega t. E elevado a j ômega t. Tem a ver com essa definição de transformada de Fourier. Essa definição de transformada de Fourier é aquela que é adotada por quase toda a turma de engenharia elétrica. Os engenheiros eletricistas, a esmagadora maioria, adota essa definição e, consequentemente, aqui aparece E elevado a j ômega t. Não sei explicar direito, mas os físicos, eles adotam E elevado a menos I ômega t. Os físicos adotam as notações fasoriais deles usando E elevado a menos I ômega t, enquanto que os engenheiros usam E elevado a J ômega t. Consequentemente, se você for estudar isso daqui num livro de física, os fasores dos físicos são os complexos conjugados dos fasores dos engenheiros. Então, num livro de física, isso daqui aparecerá epsilon' mais I epsilon duas linhas. Tá? Então, se um dia você tiver que estudar isso e for pegar um livro de físico, a primeira coisa que você vê é qual é a relação, qual é a definição, qual é a variação temporal dessa notação fasorial. É E elevado a j ômega t ou é E elevado a menos I ômega t? Se por acaso for E elevado a menos I ômega t, não precisa ficar preocupado, não. É só lembrar que os fasores nessa notação temporal, eles são um complexo conjugado dos nossos. Então as fórmulas continuam valendo. É só você trocar o sinal da parte imaginária, tá? No livro-texto isso não acontece, nas notas de aula isso não acontece. É só um comentário para o futuro, se um de vocês precisar. Por enquanto, alguma pergunta? Não, aqui tá tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Se eu não estou enganado, o próximo passo importante é incorporar, caso o meio seja condutivo, incorporar isso na formulação, para que a gente não tenha assim uma formulação para dielétrico ideal, outra formulação para dielétrico dispersivo, outra formulação para condutor. A gente quer uma formulação única, de maneira que a gente possa lidar com os meios, desde que eles sejam todos lineares, homogêneos e isotrópicos. Então, se eu não estou enganado... outra coisa importante, dependendo do livro, do apêndice do livro, alguns vão te dar essas perdas no meio dielétrico como parte real e parte imaginária, né? Com sinal trocado. Epsilon' e epsilon duas linhas. Aí tem lá as tabelas, diferentes meios dielétricos e as características. Outros livros vão te dar em termos de tangente de perdas. A tangente de perdas nada mais é do que a razão entre epsilon duas linhas e epsilon'. Seria a fase, o defasamento entre o D e o E. Então tem livro que vai te dar a parte real e parte imaginária, no apêndice, e tem texto que vai te dar permissividade relativa, isso te dá a parte real, e tangente de perdas, que uma vez conhecida a parte real, te dá a parte imaginária. Tá? Então, dependendo do enunciado, dependendo do livro, ora, ele vai te dar essa permissividade do dielétrico dispersivo como epsilon' e epsilon duas linhas, ora ele poderá te fornecer permissividade relativa e tangente de perdas. Depende do livro, depende do... qual é a formação do autor daquele livro, depende do tópico, tá? Aqui, tanto faz para a gente. Aí tem aqui um exemplo que eu coloquei da água, então a variação da parte real e da parte imaginária, da permissividade complexa da água para certas frequências. Eu tirei isso de um livro sobre geociências. Não é muito antigo, é 2004. Então o assunto ainda é quente. Ó. Bom,
Agora sim, o que a gente faz para criar um epsilon complexo, uma permissividade complexa, matematicamente, né? É uma manipulação matemática, mas que vai fazer com que no final essas equações de Maxwell tenham a mesma cara que teriam se o meio fosse ideal. Então, quando a gente utiliza as equações de Maxwell na notação fasorial, e olha só, é importante essa observação, só usando E e H, repara que não aparece nem fluxo magnético B, nem deslocamento elétrico D. Foi tudo trocado por E e H. No lugar do B ficou μ vezes H, e no lugar do D ficou epsilon E, onde esse epsilon pode ser complexo se o dielétrico for dispersivo. Mas, além de meios dielétricos, nós gostaríamos também de levar em consideração meios condutivos. E, para isso, a gente separou a corrente de condução do resto. E o resto chamamos de corrente-fonte. Olhando para isso, já sem a derivada temporal, porque isso aqui é notação fasorial, a gente olha para isso e começa a rir, né? Pô, é óbvio, eu vou somar esse termo com esse e colocar o campo elétrico, fasor campo elétrico em evidência. Pronto, o problema está resolvido. Eu defino esse cara como a nova permissividade complexa, onde aqui dentro eu posso tratar tanto de elétricos dispersivos como condutores. Vai ser um ou vai ser outro, dependendo do enunciado do problema. Só que tem um problema aqui. Aqui também tem permissividade, que veio daqui, divergente de D, D igual a epsilon E, meio homogêneo, eu passei o epsilon para fora. Este cara daqui, preste atenção, lei de Gauss, este cara daqui é este cara daqui. É o mesmo epsilon. Mas não leva em conta, condutividade. E aqui não tem, em princípio, nenhum termo para juntar com esse para formar isso daqui. Bom, acontece que no final a gente mostra que é possível, óbvio, senão a gente não estava perdendo tempo com isso. E o truque, basicamente, é fazer o que a gente fez com a corrente, separar a corrente-fonte da corrente de condução na carga também. Se tem corrente que é fonte e se tem corrente que é condução, corrente é carga em movimento. A gente faz o mesmo para carga. A gente separa aquelas cargas que estão associadas às possíveis fontes e das cargas que são aquelas cargas livres do meio condutivo associadas às correntes de condução. Bom, eu vou andar mais rápido. As manipulações não são complicadas. No final, nós chegamos nesta relação para a lei de Gauss, onde agora na lei de Gauss, que está aqui embaixo, não é mais a densidade de carga elétrica, é só as cargas fontes. E mais uma vez, ainda bem, apareceu esse termo. Ou seja, eu vou poder usar o truque nas equações de Maxwell inteirinhas. E elas ficam desse jeito aqui. Então, estas equações de Maxwell, na notação fasorial, onde só você apenas trabalha com E e H, não pode mais trabalhar com B e D, só com E e H. Repara, elas têm a mesma forma que teriam caso você estivesse trabalhando com dielétrico ideal. A diferença é que no dielétrico ideal, J e Rho são as cargas e correntes totais, enquanto que aqui são apenas as fontes. Qualquer coisa associada à carga ou corrente de condução já está escondida aqui dentro, no epsilon complexo. E para distinguir dos outros épsilons que já apareceram aqui nessa transparência, eu coloco esse Czinho. Não é costume. No livro ele não põe esse Czinho. Eu ponho só para distinguir. Esse é o epsilon complexo, mais complexo possível. Ele leva em consideração tanto possível dispersão no meio, no meio dielétrico, como no meio condutivo. Esses dois termos não vão existir simultaneamente. Ou é um meio com perda dielétrico, ou é um meio com perda condutivo.
Mas na hora de manipular analiticamente as equações, eu vou deixar os dois termos. Porque assim, qualquer conjunto de equações que for obtido a partir dessas equações vai valer para qualquer um deles. Então, repara, esta informação aqui embaixo, esta transparência toda é importante. Primeiro, de agora em diante, JF e ρf são apenas as fontes. Quando a gente falar assim, meio linear, homogêneo, isotrópico, sem fontes, esses dois termos aqui, ó, JF e ρf, são nulos, zero. Ah, mas não vai ter corrente nenhuma? Não, pode ter corrente de condução, pode ser um meio condutivo. Esta contribuição está escondida aqui dentro desse épsilon complexo, ó, neste termo daqui embaixo. Então, a partir de agora, este épsilon complexo, a permissividade complexa das nossas equações, elas valem para todos esses casos aqui. Se for um dielétrico ideal, esse termo imaginário é nulo, e o epsilon' é o próprio épsilon complexo constante, não varia com a frequência. Não varia com a frequência. Se o dielétrico for dispersivo, então a condutividade, por definição, é nula. Você pode ter o epsilon' e o epsilon duas linhas não nulos, e os dois variando com a frequência. Se for um condutor perfeito, então, por definição, epsilon duas linhas não existe, porque é um condutor, e você faz, na hora que você for manipular suas equações, você faz a condutividade tender para o infinito. E se for um condutor muito bom, mas não perfeito, dispersivo, não tem importância. O epsilon duas linhas continua sendo zero, porque, afinal, é um condutor, e você põe o valor da condutividade na hora de resolver numericamente o seu problema. Alguma pergunta? Não, tá tranquilo. Beleza. Então, isso daqui é o nosso truque. Ou seja, a gente utiliza essas equações e podemos lidar, em princípio, com todos esses meios daqui. Com todos esses meios. Sem ter que ficar fazendo caso seja um condutor, como é que mexe na equação de onda? Não tem importância, é só fazer o épsilon complexo. Tem um preço a pagar. Você vai ter que, toda vez que manipular essas equações, assumir esse épsilon complexo, uma gradiência complexa. Mas repara, você já tinha que fazer isso antes com os fasores E e H. Os fasores E e H são complexos. Ó, tem um J aqui, ó, raiz de -1 aqui, outro aqui. Então você já tinha que lidar com grandezas complexas. Uma a mais, uma a menos, não vai ser o que vai fazer o problema ficar mais difícil aqui nesse curso. Muito pelo contrário, isso facilita. Você resolve o problema uma vez e, em princípio, tem condições de tratar com a mesma formulação todos esses meios daqui. Foi o que aconteceu com as ondas planas. Aquelas equações, lei de Snell, coeficiente de reflexão, transmissão, vale para todos esses casos aqui. Lógico que quando o condutor é perfeito, a gente tem que fazer os limites nas fórmulas que foram obtidas. Bom, então tá lá as equações, estou repetindo. Tomar cuidado com essa relação, que agora o épsilon complexo leva dentro dele a condutividade. Então, isso é igual, isso aqui vale. Mas isso aqui não. Por isso que é importante trabalhar só com E e o H. Esquece o D, esquece o B. As condições de contorno são as mesmas, então a gente não vai perder tempo com isso. E a explicação é simples. Desde que a superfície não varie com o tempo, as condições de contorno, as condições de fronteira, elas se dão em cima de variações espaciais. Superfície, plana, curva, mas não variam com o tempo. A transformação do domínio do tempo para o domínio da frequência, como o próprio nome já indica, é uma transformação no tempo.
Então, a forma matemática no espaço permanece. Então, as condições de contorno têm a mesma forma na notação fasorial, as condições de contorno têm rigorosamente a mesma forma que já foi estudada antes. Como a gente trabalha só com E e H, então, essas são as condições de contorno que a gente precisa. Em particular, estas duas são as mais importantes. Componente tangencial do fasor campo elétrico contínua através da superfície e componente tangencial do campo magnético contínua também através da superfície, a não ser que exista uma fonte de corrente impressa nessa interface. Ou, se o meio 1 for um condutor elétrico perfeito, os fasores E1 e H1 são nulos, e aí a componente tangencial, ou as componentes tangenciais do fasor campo elétrico são nulas naquela superfície. Então, as condições de contorno no domínio da frequência, elas possuem a mesma forma matemática das condições de contorno no domínio do tempo. Alguma pergunta? Não, tranquilo. Cadê aqui? Só um momentinho. E aí, outro assunto que foi estudado no curso até o momento é, novamente, a conservação de energia. Só que agora a gente começou a lidar com a notação fasorial. Então a pergunta é, será que eu posso calcular energia usando fasores sem ter que ficar voltando para o domínio do tempo? A resposta é depende daquilo que você quer calcular. Tá? Então, a gente viu algumas transparências para trás, que J escalar é, onde esse J é a corrente total, fontes incluídas também. Isso tem unidade de densidade de potência. Então, para ver o que a gente faz, como brincadeira, observa que a equação da conservação de energia ela é grande, tem vários termos. Eu vou brincar, eu vou manipular só esse termo, porque daqui já dá para entender o que acontece com os demais, tá? Então, simplesmente eu vou pegar essa densidade de corrente elétrica e o campo elétrico, assumir que são grandezas harmônicas, mesma frequência, porque o meio é linear, e vou representá-las usando fasores. Então, esse J, por definição, é real do fasor densidade de corrente correspondente, multiplicado por E elevado a J ômega T, escalar real do fasor campo elétrico, multiplicado pelo E elevado a J ômega T. Só que eu não quero esse real nessa operação, porque real é um operador não linear. Real, ele vai e corta a parte imaginária fora. É uma operação não linear. Eu não quero isso. Então, vamos reescrever isso de outra maneira. Eu sei que o real de um número complexo é a metade da soma do número complexo com o seu conjugado complexo. Então, foi o que eu fiz aqui. Ó. Eu reescrevi isto desta maneira, onde essa estrelinha aqui, ó, esse asterisco, representa o complexo conjugado. E fiz parecido desse lado aqui. Ó. E agora eu tenho dois termos de um lado, dois termos do outro. Quando eu fizer o produto, vão aparecer 4 termos, onde a estrelinha, o asterisco, representa o conjugado complexo. Ou seja, você vai lá no número complexo e troca o sinal dele, da parte imaginária. Alguma pergunta? Por enquanto, ó, eu tenho a pergunta. Por que eu vou trocar um negócio simples como esse por uma confusão dessas aqui? Ó? Que vantagem tem reescrever isso desta maneira? Uma pergunta. Alguém se habilita?
Bom, ok. Vai simplificar de alguma forma, né? Oi? Alguma propriedade aí não, de produto escalar, não sei. Só tem uma vantagem calcular desse jeito. É se eu estiver interessado nos valores Nos valores é, eficazes? eficazes, valores médios, exatamente. Então, repara, se eu pensar em termos de valores médios, valores eficazes, vocês têm que me alertar que eu terminei meu curso de graduação há 30 anos atrás, eu não me lembro exatamente da nomenclatura das outras disciplinas, principalmente circuitos. Então, valores eficazes, repara, J e Epsilon são fasores que, por definição, não variam com o tempo. A variação temporal está toda aqui, ó, no E elevado a J2 ômega t e no E elevado a menos J2 ômega t. E qual é a média temporal disso? É nula. Tá? Então, se eu estiver interessado no valor médio disso, esses dois últimos termos somem e eu vou ter isso daqui como valor médio. E repara, um é o conjugado complexo do outro. Então, eu vou poder usar fasores com, no final, equações matemáticas mais ou menos contendo o mesmo esforço analítico. Repare que isso aqui é muito parecido com isso. As contas que eu tenho que fazer aqui são muito parecidas com as contas que eu vou fazer aqui, ó. Mas o resultado obtido não é mais o valor instantâneo, e sim o valor eficaz, por exemplo, tá? Isso tem vantagem? Depende. Em comunicações, geralmente o que você tem é a informação levada através de uma portadora modulada, onde a frequência da portadora é muito, muito, muito maior do que a frequência mais significativa, alta, mais significativa da informação. Então, geralmente, nem sempre, geralmente em comunicações, o que a gente quer é o valor médio, o valor eficaz daquela potência. Então, é útil sim utilizar fasores para realizar esse cálculo. Ainda bem, tá? Então, a gente poderia fazer duas coisas aqui. Em princípio, aplicar esse tipo de raciocínio que a gente aplicou só para este termo, em todos os termos obtidos antes na equação da conservação de energia instantânea no domínio do tempo, mas isso teria uma desvantagem. A desvantagem é que lá atrás a perda no dielétrico, a dispersão no dielétrico não foi levada em consideração nas equações. Então, no final, nós chegaremos numa equação sem a consideração das perdas no dielétrico. Então, o que é feito aqui é outra coisa. Eu já sei do resultado anterior que este cara é importante. Eu já sei das equações anteriores que esse vetor de Poynting representa a potência instantânea que atravessa a superfície. Então, eu vou começar já com essa definição. Desses últimos resultados, eu sei que se eu fizer a mesma operação que eu fiz antes para o E escalar J, eu vou obter algo parecido com isso. A diferença é que ao invés de J eu tenho H, e ao invés de ser um produto escalar, agora é um produto vetorial. Mas as operações são as mesmas, os resultados são os mesmos. Então eu proponho a gente começar disso aqui, ó. E aí a gente define isso daqui, ó, vetor de Poynting complexo, porque ele é calculado utilizando os fasores. Por que apareceu um meio aqui? Por que apareceu um meio aqui? Por que apareceu um quarto aqui? É o meio vezes o meio do que veio de tirar o operador real. Isso, é verdade. Mas por quê? Por que em alguns livros aparece um meio de VI conjugado? É a mesma coisa. E em outros livros aparece VI conjugado sem o meio.
É definição se eles estão usando o valor eficaz ou... Exatamente. Exatamente. A explicação é essa. Nós aqui estamos definindo o fasor em relação ao valor de pico. E em algumas disciplinas, em alguns livros, define-se o fasor em relação ao valor RMS. Então, quando você utiliza o fasor RMS, não aparece aqui um meio, por causa de uma raiz quadrada que aparece em algum lugar, que vai ficar um meio e, consequentemente, no final, esse meio não aparece. Então, este meio aqui aparece porque a gente está definindo os fasores em relação aos valores de pico. É o mesmo que acontece em livros de circuito, onde no final aparece lá um meio de VI conjugado. Nos livros mais antigos de eletromagnetismo, tem um ou outro onde aparece E vetorial H conjugado, não aparece esse meio. É porque ele está usando o valor RMS. Nos livros de circuito, onde fica só VI conjugado, ele está usando o valor RMS. Beleza? É só por causa disso. Se fizer direitinho, no final é o mesmo resultado, tá? Bom, aí a proposta é, eu já sei que o fluxo do vetor de Poynting através da superfície fechada representa, agora no caso, potência média, complexa, média, valor eficaz, que atravessa a superfície. Então a proposta é trabalhar de trás para frente, aplicando o teorema de Gauss, teorema da divergência. Ou seja, geralmente a gente transforma a integral de volume na integral de superfície. Quem está fazendo o contrário, está transformando a integral de superfície na integral de volume. E aí a gente vai manipula isso daqui utilizando as equações de Maxwell. Vou fazer mais rápido, tá? Aí substituindo as equações de Maxwell, substituindo no domínio fasorial, no final nós chegamos nessa integral aqui, ó. A vantagem é que agora eu também estou levando em conta possível perda por dispersão no dielétrico. Repara que este termo, a menos esse ômega, vem junto com esse das possíveis perdas caso haja condutividade no interior do volume. Então, no final, sempre usando a palavra média e complexo, né? Esta é a potência média complexa fornecida por fontes que, porventura, estejam dentro do volume. Se estiverem fora do volume, isso aqui é zero. Caso haja perdas no interior do volume, existe dissipação, pode ser porque o meio é condutivo, pode ser porque o meio seja um dielétrico dispersivo, ou parte condutivo, parte dispersivo. Uma parte dessa potência imaginária, reativa, fica armazenada no interior desse volume e o resto escapa para fora da superfície. Ou, se as fontes estiverem fora, isso daqui é zero, mas aí ó, vai existir fluxo para dentro desse volume. Tá? E aí essa é a equação da energia complexa. Aí tem alguns comentários aqui, mas de novo, isso aqui é uma revisão. Acho que de todos esses comentários, um que eu gosto de ressaltar, porque tem a ver com o vetor de Poynting, né? Que a gente mostra, através de um exemplo bem simplesinho, que para o vetor de Poynting complexo, contribuem para a parte real do vetor de Poynting, para a parte ativa, para a densidade de potência ativa, as componentes de E e H em fase. Então, quando o E e o H estão em fase, isso contribui para a parte real do vetor de Poynting complexo. Ou seja, em comunicações, essa é a informação que propaga, que chega até do outro lado. Campo elétrico e magnético em quadratura de fase contribuem para a parte imaginária, para a potência reativa. É aquela que não sai do lugar. E aí até mostrei, se eu não estou enganado, eu espero não estar enganado, eu mostrei um filminho, que por eu não estar preparado, obviamente, vou me enrolar aqui, mas só um segundinho, tá? Só para terminar a aula. Espero que esteja aqui.
Não está aqui, mas eu vou achar. Só um segundo. Não, eu não vou achar porque está em antenas. Só um segundinho. Puxa, eu não copiei. Só um segundinho. Ondas, não vou achar. Não está em antenas. Eu, no computador que eu uso aqui, não tenho antenas. Teria que colocar o disco rígido. Eu acho que eu mostrei para vocês um filminho de um dipolo radiando. Na verdade, uma simulação do dipolo radiando. Não é isso aqui, não. Não pensei. Se eu tivesse pensado, teria colocado. Mas não pensei. Antenas, mas não, isso aqui é livro. Vou ficar devendo essa para vocês, pessoal. Porque senão vou ter que pegar o disco rígido, vai demorar. Eu posso mostrar no início da próxima aula, se eu não esquecer. É aquele filminho que é até um filminho com as linhas de campo marrons, mostrando Sim. as linhas de campo. Se você for na internet, dipole, aí tem um número que eu acho que tem a ver com a resolução do filme, dipole 640. Isso foi feito pelo pessoal do MIT há muitos anos atrás. Então ele mostra a radiação de um dipolo infinitesimal. Ele mostra as linhas de campo no domínio do tempo, né? As linhas que desgrudam, saem da antena e vão embora, aquilo está associado à potência ativa, a parte real do vetor de Poynting. Enquanto que tem uma parcela que parece um chiclete, a bola incha, depois volta, incha e depois volta. Essa é a parcela onde o campo elétrico e o campo magnético estão defasados de 90 graus. Ou seja, todos eles contribuem para a potência instantânea. Mas uma parcela dessa potência instantânea não nula, ela não exerce trabalho. Ora ela vai para um lado, ora ela vai para o outro. Quando você usa fasores, isso entra na parte imaginária do vetor de Poynting. Nessas transparências faltaram as equações de onda, tá? Mas eu acho que é melhor falar sobre elas na próxima aula, na próxima quarta-feira, e aí já falar de uma solução dessa equação de onda, né, logo em seguida, que são as ondas planas. E aí a gente passa a próxima quarta-feira e uma parte da segunda-feira fazendo essa revisão, que vocês viram que é uma revisão chulezenta, né? Rápida e rasteira, que é só para tentar dar aquela aquecida. E aí, provavelmente, se tudo correr bem, na segunda-feira, nós vamos ter um bom tempo, enfim, algum tempo para discutir algum exercício, algum problema do livro antes da prova, tá? Mas aí vocês é que tem que trazer as dúvidas para mim, tá? Se tudo correr bem, isso pode ser feito, se houver tempo, a gente faz com que haja tempo, no final da aula de segunda-feira que vem. Eu pretendo parar a aula por aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento sobre a disciplina ou sobre o andamento do curso daqui para frente? Eu vou parar de gravar.